Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós pedimos sinais a Deus como se o céu precisasse provar o seu amor por nós? Quantas vezes nós buscamos milagres, mas ignoramos a maior manifestação divina que já nos foi dada, o próprio Cristo Jesus entre nós? Se você chegou até aqui, talvez esteja procurando uma resposta, ou talvez esteja precisando de uma direção para a sua vida. Permaneça até o final desta reflexão, porque o Senhor vai falar contigo hoje. A palavra de Deus nos convida a olhar para dentro do nosso coração e nos perguntar se nós temos reconhecido os sinais de Deus em nossas vidas, ou se nós estamos como aquela geração, exigindo provas enquanto o próprio Senhor está diante de nós. Refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Afluía o povo e ele continuou. Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhes dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sinal que o céu já enviou. Meus queridos irmãos, este trecho do Evangelho de Lucas se inicia com Jesus dizendo à multidão que esta geração é uma geração perversa. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Vejam, na cultura judaica, um sinal significava uma prova visível da presença e da autoridade de Deus. Jesus, porém, denuncia a superficialidade daquela geração. Eles queriam espetáculos, não conversão. Eles queriam milagres e não mudança de vida. O sinal de Jonas é o sinal da morte e ressurreição de Jesus. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, como o Filho do Homem ficaria 3 dias no coração da terra. Mas, mais do que isso, o profeta Jonas, depois de ser salvo, anunciou a conversão de Nínive, e aquele povo pagão se arrependeu. Já o povo de Israel, que tinha o próprio Messias diante dos olhos, não se converteu. Jesus então faz uma comparação bastante dura entre essas duas realidades. E ele vai dizer que no dia do juízo, os ninivitas se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas. E ali estava quem era maior do que Jonas. A rainha do sul percorreu longas distâncias para ouvir a sabedoria de Salomão. E a sabedoria eterna, o próprio Verbo de Deus, fala para eles, mas muitos fecham seus ouvidos. Meus irmãos, esta palavra se repete hoje entre nós. Vivemos em uma geração que também pede sinais. Muitos dizem, Senhor, me prova que tu existes. Outros vão dizer, se és Deus, muda a minha história agora. Mas como diz Santo Agostinho, teme o passar de Cristo diante de ti e não o reconhecer. Quantas vezes o Senhor passa por nós, Ele nos fala, Ele nos toca e nós não percebemos.
Ele fala através da palavra proclamada, ele fala através da Eucaristia, de um irmão que precisa de ajuda. Ele fala através de um gesto de perdão, de uma lágrima que cai no silêncio da oração. Mas nós corremos o risco de sermos como aquela geração. Uma geração que busca sinais, enquanto o próprio sinal está diante de nós. Meus irmãos, o maior sinal que o céu já nos deu é a cruz de Cristo. Nela está o amor sem medidas, o amor oblativo, que se doa sem esperar nada em troca. Nela está a resposta às nossas dúvidas e o caminho da nossa salvação. Hoje o Senhor pergunta se você precisa de mais algum sinal além da cruz. O sinal de Jonas é também o sinal da misericórdia. O Deus que nos dá uma nova chance, que nos chama à conversão e que transforma o coração endurecido. Meus irmãos, não endureçam os seus corações. Deus quer realizar um milagre em cada um de nós. Não externamente, mas um milagre que começa dentro de nós, no nosso coração. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que quem ama a Deus vê em tudo um sinal do seu amor. Então, eu convido a você a olhar ao seu redor, o fôlego que você tem, o pão que você come, a família que te ama, a palavra que alcança você neste momento. Tudo isso, meus irmãos, é sinal do amor de Deus por cada um de nós. Hoje Ele te pede uma resposta a essa palavra: conversão. Volte, meu irmão e minha irmã, ao primeiro amor. Reconheça o Cristo presente em nosso meio e não deixes que Ele passe sem ser reconhecido e acolhido. O povo de Nínive ouviu Jonas e mudou de vida. E a pergunta agora é dirigida a você. E você, ao ouvir Jesus hoje, o que vai fazer? Não peça mais sinais. Seja você mesmo o sinal. O sinal de alguém que encontrou o Cristo vivo e o leva aos outros pela palavra, que vai levando aos outros através do perdão e pelo amor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu te convido agora a compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir que Cristo é o sinal que salva. Caminhe conosco nesta missão de levar o Evangelho aos corações sedentos de Deus. Que o Senhor Jesus te conceda olhos para ver, coração para crer, coragem para viver como sinal do amor de Deus neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.